paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 12, que tem como título o modelo de missões da igreja de Antioquia. E a palavra-chave dessa lição é modelo, e a verdade prática diz assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso da obra missionária. Então aqui nós vamos verificar que a base para fazer missões está na direção do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que é o Espírito Santo que escolhe, que envia, que direciona os seus servos, a sua igreja, para proclamar o ID do Senhor. E para essa aula eu quero apresentar duas dinâmicas bem simples, práticas, rápidas, para facilitar o aprendizado. E a primeira dinâmica, o professor vai fazer logo no comecinho da aula para adentrar na lição, falando do título e falando da palavra-chave que é modelo. Então, o professor vai falar assim: pessoal, nós vamos começar a aula, mas eu quero fazer aqui uma aula diferenciada, eu quero fazer uma dinâmica com vocês e eu quero que vocês formem duplas. Aí o professor pode pedir para as duplas irem na frente ou pode ficar cada um no seu lugar, mas perto da sua dupla. Aí o professor fala: formaram as duplas? Então agora preste atenção no que eu vou fazer. Aí o professor pode chamar o outro professor para ser a sua dupla, porque o professor também vai participar da dinâmica. Aí o professor vai falar assim: olha, prestem atenção no que eu vou fazer. Aí o professor vai chegar, vai olhar para a sua dupla, vai cumprimentar, vai dar um sorriso e vai dar um abraço na sua dupla. Aí o professor depois olha para os alunos e fala assim: vocês prestaram atenção no que eu fiz? Aí verifica se eles vão falar alguma coisa ou não. Aí o professor vai falar assim: agora eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E aí o professor fala: já! Aí o professor vai verificar se eles vão repetir a mesma ação que o professor fez. E se o professor não quiser fazer essa movimentação com a classe, com todo mundo, dependendo de como é a sua classe, é interessante, mas se o professor achar por bem, pode fazer também de outra forma. Como assim? O professor vai levar uma folha de sulfite ou uma folha de caderno para cada aluno. E aí o professor fala assim: olha, pessoal, eu vou começar a nossa aula, vai falar a mesma coisa, o título, falar a palavra-chave, e o professor vai falar assim: olha, e eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer. Aí cada um já está com a sua folha na mão e o professor vai falar assim: olha, vocês estão prestando atenção? Aí o professor vai falar e vai fazer assim com a sua folha. Aí o professor fala assim: ó, agora eu vou contar de 1 até 3. Aí o professor fala assim: 1, 2, 3 e já! Aí o professor espera para verificar qual vai ser a atitude dos seus alunos, se eles vão rasgar a folha também. Aí o professor verifica quem fez e quem não fez. Quem reproduziu a ação do professor, seja na dupla ou seja rasgando a folha. E quem não fez. Aí o professor pergunta: por que vocês rasgaram a folha? Ou por que vocês abraçaram a dupla de vocês? Aí espera eles falarem, talvez eles vão falar assim: porque nós estávamos fazendo o que o professor estava fazendo, ou porque nós estávamos te imitando. Aí o professor fala assim: mas eu falei para vocês me imitarem, eu falei para vocês reproduzirem, ou eu falei para vocês prestarem atenção em mim, e eu falei depois, agora eu vou contar 1, 2, 3 e já. Aí vocês reproduziram. Aí o professor vai verificar qual que vai ser a resposta deles e depois o professor vai perguntar assim: e vocês que não reproduziram o que eu fiz, por que vocês não fizeram? Aí o professor vai poder explicar: olha, pessoal, nessa lição nós vamos falar sobre modelo de missões na igreja de Antioquia. E o que é ser modelo? É um exemplo, é algo que deve se imitar, ou algo que se toma por base para realizar alguma coisa, como se fosse um molde, um exemplo a ser seguido, alguém que deve se imitar. E hoje eu pergunto para vocês, hoje é uma pergunta para nós: a quem nós estamos imitando? E hoje nós vamos aprender que o modelo aqui é a igreja de Antioquia. A igreja, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, precisamos imitar essa igreja. E precisamos imitar por quê? Porque essa igreja cumpriu o mandamento do Senhor. Era uma igreja que estava na direção do Espírito Santo de Deus e era uma igreja missionária, uma igreja que fazia missões. Aí eu pergunto:
Alguns de vocês me imitaram porque pensaram que fazia parte da dinâmica, outros não o fizeram, mas na palavra do Senhor nós temos, quanto a missões, tanto a ordenança e o dever de fazermos, e nós temos o exemplo, primeiro e grande exemplo, o nosso Deus, que Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós. Então, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, Ele nos deu também a incumbência: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas Ele não só ordenou, Ele não só deu essa incumbência, a grande comissão para nós, Ele também viveu. Ele entregou a sua própria vida. O amor de Deus foi tão grande que o seu Filho Jesus Cristo morreu por nós. E hoje nós temos a terceira pessoa da Trindade, que é aquele que nos ajuda, que nos auxilia e que executa a grande comissão através de nós, através da sua igreja. Então nós temos o nosso Deus, o nosso grande modelo, a nossa grande base, o primeiro e grande missionário. Nós temos Jesus Cristo, missionário enviado, e nós temos aqui hoje o exemplo que nós vamos estudar dessa igreja que cumpriu o mandamento do Senhor. Então nós não podemos falar assim: mas você não falou para eu fazer. Jesus Cristo, Ele nos disse: ide por todo mundo. E outra coisa, Ele também nos deu exemplo. O apóstolo Paulo falou assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele foi um plantador de igrejas. Ele foi aqui, ele doou a sua vida na obra missionária. E aqui também o professor vai poder enfatizar o quão importante é o exemplo. Eu não mandei ninguém fazer. Eu não falei que era para vocês reproduzirem, mas vocês reproduziram. Então, qual que é o exemplo que nós estamos dando? Qual é o modelo que nós estamos? Qual o modelo que nós estamos sendo? Será que nós estamos sendo um modelo como a igreja de Antioquia é para os nossos dias atuais? Então, fica essa reflexão. E assim, nós podemos ir para a segunda dinâmica, e a segunda dinâmica também é muito simples e prática, é um acróstico. Na verdade, nós vamos fazer 2 acrósticos da palavra modelo. Essa dinâmica o professor pode fazer no final da aula ou também no começo, como o professor achar melhor. Se for no final da aula, funcionará como um resumo. E eu vou deixar algumas palavras para montar esse acróstico. O professor pode ir perguntando e fazendo com seus alunos, se tiver uma lousa, ou o professor pode dar para eles fazerem, ou o professor pode tão somente ir falando e já colocando, se tiver uma lousa, ou da forma que o professor costuma fazer em sua aula. Então, se for no finalzinho da aula, o professor fala assim: nós aprendemos sobre o modelo de missões à igreja de Antioquia. E aí o professor fala assim: olha, modelo, eu quero que vocês respondam aqui para mim. Primeira pergunta, aqui no M. É o que nós estamos estudando, o que ao longo até desse trimestre e essa lição, modelo do quê? Aí nós vamos colocar modelo de missões. Na letra O, aí nós vamos falar missões. E missões é o quê? O que é missões? Aí nós vamos colocar missões é uma ordem. E é uma ordem de quem? Quem deu essa ordem? É uma ordem divina, que tem a participação de toda a Trindade, como nós já falamos, o nosso Deus, e Ele envia Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele ama toda a humanidade, e Ele envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo depois Ele nos dá essa incumbência. E qual é a ordem? A ordem é pregar o Evangelho a toda criatura. E quem executa essa ordem? Quem executa essa ordem é o Espírito Santo, que escolhe, que capacita, que direciona e que envia os seus filhos. E aí precisa a igreja estar atenta e estar sensível ao ouvir o chamado e a cumprir o mandamento, essa ordem do Senhor. E qual que é a finalidade dessa ordem? É libertar. Libertar quem? Qual é o público-alvo? É libertar os oprimidos. Todo aquele que crê e confessar será salvo. Então, nesse primeiro acróstico, nós estamos falando, fazendo um apanhado de qual é o modelo de missão. O modelo de missão nós temos no próprio Deus, nós temos na própria Trindade. E a igreja de Antioquia esteve disposta a cumprir esse modelo. E qual é o modelo que nós temos na igreja de Antioquia? Aí nós podemos colocar no segundo acróstico, que é: então a igreja de Antioquia era um modelo porque era uma igreja missionária, uma igreja que orava e jejuava para buscar orientação, a direção do Espírito Santo para enviar
os seus apóstolos, para enviar os irmãos para pregarem o evangelho. Então eles oravam e jejuavam para quê? Buscando a direção de quem? Do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para levar em terras longínquas ou perto, para levar o quê? Para levar a ordenança do Senhor, a ordem do Senhor, a grande comissão, para levar a todos, para anunciar, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas a toda criatura. Então, esse é o modelo que precisa ser seguido. Uma igreja que estava na direção do Espírito Santo de Deus e levava a palavra do Senhor. Então, essas são as duas dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!